dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom dia, Andréia, Paulo, Laís, Karine, Andréia. Bom dia a todos. Vamos aguardar uns minutinhos, né? Para ver se vai chegar mais alguém. Para nós começarmos. Tem um slide que eu postei agora há pouco, para vocês. Se quiserem baixar ele, nós vamos utilizar. Ele está aqui no dia de hoje. Dia 30/3. Analogia e princípios do direito. Nós vamos... Só um instantinho, deixa eu pegar um negócio aqui. Bom dia, Arthur.
Vamos trabalhar, gente? Vamos lá? Hoje nós vamos terminar um assunto sobre integração das normas jurídicas, né? Integração das normas jurídicas, onde nós vamos falar da analogia dos costumes e dos princípios gerais do direito. Aí, terminando o assunto, a gente faz uma revisãozinha rápida, porque não dá para avançar na disciplina hoje, ok? E, além do mais, gostaria de incentivar vocês aí, a todos vocês, né, sobre o trabalho nosso. O trabalho nosso está postado lá no Moodle, desde o dia 12, se eu não me engano, tá? E vocês terão até a próxima segunda-feira, dia 4. Dia 4, né? Vamos ver. Aqui, trabalho nosso, dia 4 de abril, tá? Tem todas as informações básicas, os materiais estão lá também, e aí vocês poderão fazer o trabalho, vale 30 pontos, tá bom? Pode ser feito no máximo em 2 pessoas. Acho que todo mundo não tem problema de acesso, e essas questões aqui são 20, né? São 20 questões. Amanhã eu vou elaborar as provas já, então eu elaboro uma questão a respeito de cada pergunta dessa. Aí a gente joga lá no sistema, o sistema vai escolher essas perguntas na prova de vocês. Chama-se randomização. Faz a randomização e escolhe essas questões aqui, tá? Vai escolher essas questões. Aham. Isso. Por isso nós temos que terminar aqui, ó. Nós temos uma questão aqui de analogia e dos princípios jurídicos, né? Ah, tem 3 perguntas aqui, então nós precisamos terminar isso daqui. 3 perguntas aqui, né? Do assunto nosso de hoje, e vai auxiliar vocês a terminarem o trabalho. Apesar de que eu já recebi de 2 pessoas um trabalho postado aqui, tá? E não esqueçam de postar o trabalho, tá, gente? Lembrando que, ó, clica aqui, bonitinho, vocês todos sabem fazer, né? Posta aqui, ó, abre aqui, tem nessa setinha azul, posta o trabalho. E lá embaixo está escrito salvar e enviar, né? Salvar ou voltar ao curso, ou salvar e enviar. E aí façam isso e salvam isso, ok? Beleza? E hoje nós temos aqui mais um slide. E hoje nós temos mais um slide. Gostaria que vocês abrissem ele. Que dia que você me enviou? Tá aqui, Amanda Jaqueline. Achei. Tá? Achei aqui, Amanda. Beleza. Semana passada, né? Mas agora o pessoal que a Amanda estava sem acesso, e aí agora conseguiu, mas aí vocês já envia lá para mim. Fica mais fácil e aí a gente vai automaticamente consertando. Tá bom? E no dia de hoje nós temos esse slide aqui, quer ver? Que, por favor, abram ele. E o de semana passada também, tá? Semana passada, se eu não me engano, é o slide dele. Acho que é o slide
10, né? É isso. É o de semana passada, se quiserem. Mas abram esse slide aqui, analogia, clica nele, pá, puf, eu já cliquei e ele já abriu. É este aqui, tá? O outro slide, que eu também abri ele aqui, é esse aqui, tá ok? Esses dois slides. Este aqui, ele é um slide... E vocês vão no tópico... Deixa-me ver... Tópico 19. Né? Vamos ver quem está chegando. Diara. Então vamos trabalhar, né? Vamos lá. Ok. Podemos começar, então, de fato? Aí vamos terminar este assunto e depois a gente dá uma pincelada boa aí fazendo a revisão para vocês com a prova, né? Provavelmente a gente não chega no horário final da aula, tá? Mas aí a gente trabalha. Ok, Diária, bom dia. Então vamos. A aplicação do direito e as lacunas da lei, né? Lembrando a vocês que desde a aula passada nós estamos estudando com vocês aqui a aplicação das leis e a integração das normas jurídicas, né? Quando, desde o início, lá em fevereiro, quando nós começamos a estudar a nossa disciplina, hermenêutica jurídica, nós começamos a definir e conceituar hermenêutica jurídica, diferenciamos a hermenêutica jurídica da interpretação, e fizemos questão de fazer essa diferenciação, porque muitas vezes tem muitas pessoas que acham que hermenêutica e interpretação são sinônimos, tratam inclusive como se fossem sinônimos. Na prática, nós sabemos que existem diferenças, como nós já demonstramos para vocês. E daqui a pouco, na revisãozinha nossa, a gente volta neste assunto, né? E aí, nós fizemos as definições de hermenêutica e interpretação de textos, depois nós trabalhamos aí as escolas jurídicas, as diversas escolas jurídicas de interpretação das normas jurídicas e interpretação das normas jurídicas, né, gente? E é bom a gente ressaltar isso, porque existem normas morais. E depois nós trabalhamos os métodos de interpretação das normas jurídicas. Nós estudamos vários métodos de interpretação de textos jurídicos. Dentre eles, nós começamos pelo método literal, gramatical, depois nós fomos para o método lógico, utilizamos o método sistemático, depois fomos para o método doutrinário, o método sociológico, histórico, falamos sobre jurisprudências, e, e aí nós demoramos um pouquinho mais, porque esses métodos são muito importantes na interpretação do texto, né? E como nós falamos com vocês, o que são métodos? Métodos, a palavra método significa meio, caminho, meio, caminho, como se chegar a determinado local, como se chegar a determinada interpretação do texto, né? Então, o objetivo, o método, ele significa isso, né? Tal qual vocês agora estão retornando às aulas no presencial, e me parece que vocês têm 2 dias de aulas presenciais, né?
partir do semestre que vem, vai ser o tempo todo. Mas o fato é que muitos de vocês vão assistir às aulas lá na instituição, lá na Fama, e alguns moram na Jaiara mesmo, na região da Jaiara, bairro Bandeiras, né? E chegam, sobe ali a Fernando Costa e chegam na Fama. Outros moram ali pelo lado da Vila dos Oficiais, Jardim América, Alexandrina, e aí tem que subir a Presidente Kennedy ou pegar 24 de agosto, e aí chega também na Fama, né? Outros moram em outras regiões da cidade, mais para baixo, no centro, e outros moram até em outras cidades, né? E todos, para assistir às aulas no presencial, tem que chegar ali, na no portão da Fama principal e adentrar para assistir nas aulas. Outros, como que outros chegam lá? A grande maioria chega no portão da Fama a pé, né? Mas outros que vêm de fora, vêm de van, de ônibus, outros chegam de carro, chegam de motos e entram no estacionamento ali na instituição, né? Então, o objetivo maior de todos era ir assistir às aulas presenciais dos diversos professores ali na Fama, e diversos cursos, né? Então, o que nós queremos dizer é que foram utilizados para chegar à Fama, para cumprir o objetivo de assistirem às aulas, foram utilizados diversos caminhos e diversos meios específicos para chegar ali. Chegaram a pé, de carro, e chegaram por vários caminhos, né? E o objetivo principal era chegar ali e assistir às aulas. Bom, mais ou menos a mesma coisa dos métodos, né? Os métodos, não existe um único método que leva de maneira segura, somente um único método que leva as pessoas ali na Fama. Do mesmo jeito, na interpretação do texto, não se deve buscar uma única interpretação do texto para chegar-se a uma conclusão na boa interpretação jurídica. O ideal é que se utilize uma série de métodos para fazer as devidas comparações e para chegar aí à melhor definição da interpretação do texto jurídico, tá? Apesar de demonstrarmos para vocês em outras aulas que existem ainda hoje várias escolas jurídicas que advogam a ideia de um único e exclusivo método para a interpretação do texto, nós não seguimos, nós e a grande maioria da doutrina moderna hoje e da hermenêutica não vê com bons olhos a utilização única e exclusiva de um método, né? Então, essa é uma regrinha, esse é um ponto fundamental. Então, por isso que nós estudamos muitos desses métodos. E o objetivo da hermenêutica é buscar a interpretação. Quando se busca a interpretação do texto jurídico, que na verdade nada mais é do que buscar o verdadeiro sentido da norma e entender e compreender o alcance da norma, nós estamos fazendo a aplicação do direito, né? Nós estamos querendo aplicar o direito como ele deve ser, buscar o real entendimento e compreensão do direito, tá ok? Mas, na medida em que nós fomos evoluindo na nossa disciplina, nós mostramos para vocês que podem surgir aí conflitos na norma, né? Podem surgir alguns conflitos na normas que são chamadas de antinomias jurídicas, ou conflito das normas jurídicas. E para resolver estes problemas,
nós começamos a estudar com vocês algumas regras de interpretação do texto. Basicamente, nós estudamos algumas regras de interpretação jurídica, não do texto, né? Mas algumas regras de interpretação jurídica, e essas regras de interpretação jurídica estariam ali definidas nas leis introdutórias das normas ao direito brasileiro, chamada LINDB, né? Ali, na LINDB, que é um conjunto de regras específicas para a interpretação do Código Civil e que recebeu uma mudança a partir de 2010 e passou a ser chamado de leis de interpretação às normas do direito brasileiro, pois as regras ali utilizadas passaram a ser também utilizadas, além da interpretação como parâmetro para a interpretação do próprio Código Civil, passou a ser utilizados como interpretação em todo o nosso ordenamento jurídico, das interpretações das normas jurídicas em todo o nosso ordenamento jurídico, até mesmo dentro da Constituição, que é a norma hipotética fundamental. Então, nós estudamos aí esses vários artigos definidos com vocês na LINDB, ok? Bom, mas mesmo assim, dentro de um ordenamento jurídico baseado no Common Law, baseado no Common Law, que é o direito positivado, né, ou que faz parte da corrente juspositivista, do qual está o nosso ordenamento jurídico, é bem possível que possa que possa acontecer alguma lacuna dentro da lei, né? Nós temos um ordenamento jurídico muito complexo, muito grande. Eu estou aqui com o Vadimeco na minha mão, né? Estou olhando aqui. Então, nós temos aí um conjunto muito grande de várias leis, de vários estatutos e de vários códigos, né? Como de várias leis ordinárias expressos em vários códigos, como, por exemplo, o próprio Código Civil, que estamos aqui citando com vocês, o Código Penal, Código Tributário, leis trabalhistas, estatutos do idoso, estatuto da criança e do adolescente, né? Então, é um conjunto muito bem ordenado. Mas o direito ele num certo sentido, ele é estático naquele sentido de que ele demora, o processo de criação das leis, do próprio direito, é um processo um pouco mais demorado. Mas nós vivemos dentro de uma sociedade, e a sociedade, ela se evolui o tempo todo, né? A sociedade, ela está em ebulição social, é como se ela estivesse latente, quase que numa panela de pressão, em certo sentido, segundo alguns teóricos sociológicos, e ali as relações sociais são constantes, dinâmicas e complexas, e vão surgindo coisas novas o tempo todo nós temos diversas relações sociais, e essas relações sociais nem sempre foram previstas nas leis, elas conseguem ser previstas dentro do próprio direito, e elas surgem, o legislador nem imagina determinadas situações, e precisa de regulamentações, precisa de um melhor trabalho e assim por diante, né? Então, essas regulamentações, muitas vezes, elas não estão expressas de maneira viva dentro do ordenamento jurídico. O ordenamento do jurídico tem uma característica de apresentar um conjunto de letras, né, formais, e alguns teóricos chegam a falar que o ordenamento jurídico é um conjunto de letras frias, né, letras frias, já que elas
elas têm como característica impessoalidade, uma série de características do qual ela é geral para todas as pessoas e elas não estão preocupadas com os casos específicos, né? O Diego chamou, agora que eu recebi notificação no celular. Ok. Então, sejam bem-vindos, Diogo. Então, diante dessas lacunas da lei, precisam de regulamentação, precisa de informação, e nem sempre isso acontece de maneira tão correta, né, como nós falamos, né, de maneira tão simples. Só para citar um exemplo para vocês, direito de internet, né? Direito de internet. A internet é muito recente. Não se iludam pensando que a internet já é uma coisa antiga. Já está tão comum, né, no nosso meio, na nossa sociedade, e que tão dinâmico, influenciou tanto a nossa sociedade, ajudou o desenvolvimento tecnológico de tal maneira e que já faz parte inerente da nossa vida social, que nós pensamos que a internet já é algo já é algo que nasceu, que já faz parte, já é uma eternidade nas nossas relações sociais. E não é. A internet é muito nova, surgiu ali na década de 70, foi popularizado nos Estados Unidos, principalmente pelas Forças Armadas norte-americanas, né? E a partir da década de 90 é que ela começa a se popularizar. 90, quer dizer, 30 anos atrás. Mas na prática mesmo, né? Na prática, ela começa a ganhar corpo nos anos 2000, quer dizer, há 20 anos atrás. 20 anos atrás. Eu me lembro, eu me lembro que em 2005, tá? Rapaz novo, como vocês, a maioria aqui de vocês, né? Eu fui fazer o meu mestrado em Goiânia, na Católica, ali na PUC, e é, eu, eu, eu não tinha maneira, eu saía daqui em Goiânia para consultar livros lá, né? E hoje tem uma facilidade muito grande, que os livros estão todos em e-books, estão as somente citações na internet, mas em 2005, a gente ouvia falar de internet, mas é, era assim, lá nos Estados Unidos, na Europa, nos países mais desenvolvidos, acabando de chegar aqui no Brasil, e aí tinha as mídias, o www ponto estava começando a chegar aqui no Brasil, né? Então era assim, uma coisa que a gente nem imaginava. Aí depois a gente não imaginava que iria ter um acesso como nós temos hoje, né? E aí chegou a essa situação que nós temos hoje, né? E que nós chegamos aqui nessa situação que nós temos hoje, tão dinâmica. E hoje nós não ficamos sem. Hoje o mundo não dá para ficar sem internet, né? Me ajudou muito, reaproximou pessoas, né? Mas nós não temos um direito específico, tá? No mundo ainda tratando sobre essas questões e regulamentações do direito, né? Então, negócios são feitos pela internet, mas não tem uma regulamentação própria, adequada, que trata dos negócios que são feitos ali. Que mais, hein? Eleições, né, são definidas hoje pela, pela internet, né? Eu me lembro da última eleição nos Estados Unidos, né? Que o
o Trump ganhou a eleição em cima daquela mulher, como é que é o nome dela? Esposa de Bill Clinton. Eu já lembro o nome dela, né? Acho que foi ela, em cima dela que ganhou, não foi? Acho que sim. É? E ele utilizou a internet, né? E houve acusações de fake news. E, na última eleição aí, o Telegram, né? Ele é um aplicativo que influenciou negativamente na eleição do próprio Trump, né? Que perdeu. E se sabe que o Telegram, que é russo, né? Ele influenciou e esparramou fake news também. Então, teve a eleição no principal país do mundo, né? Vejam o que aconteceu. Então, nós temos uma série de lacunas ali na lei, especificamente sobre diversos tipos de relações. Ora, e o que se fazer, então? E o que se fazer, né? E o que se fazer? Quando um caso concreto chega na mão de um juiz, um litígio, e o juiz tem que resolver a parada, tem que dar uma decisão, né? Tem que dar uma decisão, como está escrito aqui no slide, né? Para resolver os litígios, os casos que lhes são apresentados, o juiz procura, dentro da sistemática do direito, a lei que deve ser aplicada. Então, quando está bem definido, quando está bem explícito, né, a lei jurídica e a relação com um caso concreto, então o juiz ele vai utilizar a lei, né? Está ali escrita. Então ele vai ter que aplicar a lei e a partir da lei ele definir, dar uma sentença, tomar uma decisão e assim por diante. Mas e quando esses problemas e quando determinadas situações não estão explícitas, né, dentro da lei. E o que ele tem que fazer? O que ele tem que fazer? E quando isso acontece e gera um problema. Que problema é esse? O problema é o problema da lacuna da lei. Eu coloquei um artigo para vocês também, chamado Hermenêutica Jurídica, uma questão intrigante, de Renata Vilas Lobos, que eu gosto muito desse artigo, e ela fala que, muitas vezes, a lei, ela, dentro do ordenamento jurídico, ela tem uma vaguidade, ela chama de vaguidade da lei, né? Então, ela fala ambiguidade da lei, ambiguidade e vaguidade da lei. A ambiguidade são os problemas que nós já estudamos com vocês e as regras para resolver esses problemas de ambiguidade da lei, na medida em que a lei não é tão clara como deveria ser e que gera alguns problemas de interpretação. E no caso da vaguidade da lei, né, que a lei é vaga, ou, segundo outros autores, né, surgem os problemas de lacunas da lei, como é que tem que ser feito? O que o juiz tem que fazer, né? O que o juiz tem que fazer? Então, o juiz, ele deve aplicar outros métodos, tá? Ele tem que aplicar outros métodos na interpretação para buscar a interpretação do texto jurídico. No direito da internet que nós estamos falando aqui, nós não temos um direito, eu vou dizer a nível internacional, eu pelo menos não tenho um conhecimento, né? Talvez o direito de internet se encaixará, segundo alguns doutrinadores, no direito difuso, direito de todos nós, e aí nós teremos um direito internacional para tratar disso. Mas, especificamente, nós temos aí uma série de conjuntos de regras jurídicas esparsas nos códigos, e que são aplicados para a definição
definição de interpretações jurídicas no que diz respeito à internet e solução de casos específicos, né? E esse é o papel do juiz. O papel do juiz, ele tem que buscar dentro do ordenamento jurídico, em algumas relações de interpretação, para tentar solucionar esses problemas de lacuna da lei, né? Por exemplo, essa questão aqui que nós conversamos, eu acho, com vocês nessa aula passada, né? Quando chega um caso de aborto, o juiz deve decidir. Sabemos que o aborto em regra, proibido aqui no Brasil. Não se pode fazer aborto aqui no Brasil, né? E aí o que se faz? Em determinados casos concretos, como, por exemplo, a anencefalia, onde a criança vai nascer sem cérebro. E aí vai haver o desenvolvimento do feto, mas ele vai morrer, porque ele não tem jeito. O cérebro, a criança nasce com o cérebro, viverá no máximo alguns minutos ou horas, no máximo, assim que nascer. Então, não seria, e isso faz um mal para quem está gestando, que é, no caso, a mãe. Isso não faz não poderia haver um aborto, né? Isso daí é uma questão que o juiz, muitas vezes, é confrontado, porque não fala nada a respeito disso, né? Nós temos jurisprudências, nós temos estudos doutrinários falando a respeito disso, mas a gente sabe que isso daí são simplesmente alguns parâmetros, mas ele tem que tomar essas decisões, o juiz tem que tomar as decisões, né? Então, ele tem que ter o mais seguro possível. Então, aqui é um exemplo, a internet que nós demos é outro exemplo, né? Aqui, aqui tem um caso também interessante, né, do paciente aqui querer desligar o seu aparelho, né? A eutanásia, ou eutanásia assistida, né? Que eu comentei também, eu acho que eu comentei com vocês, de Alain Delon. Eu estava lendo antes de ontem sobre Alain Delon, que já está com 86 anos, está doente, e ele entrou na justiça na Suíça, na Suíça. Ele é francês, está morando na Suíça, na Basileia, né, se eu não me engano, na Suíça, e aí ele pediu e ganhou na justiça o direito da eutanásia assistida, né? Mas, e aqui no nosso ordenamento jurídico, chegar um caso desse aqui, né? Como é que o sujeito vai fazer? O juiz vai fazer? Então, ele tem que buscar, existem essas lacunas na lei, mas tem que ser solucionada. Quanto a essas lacunas na lei que existem, qual a causa, se é omissão dos legisladores, se é realmente um fato social histórico que surgiu na sociedade, este é outro detalhe, né? Este é outro detalhe. Mas o fato é que surgiu, tem que ser resolvido. Surgiu, né? Caiu como uma bomba na mão do juiz. O juiz ele tem que tomar uma decisão. Como nós falamos, o juiz não pode alegar de espécie nenhuma que ele não tem condições ou competência de julgar um caso simplesmente pelo fato de não estar escrito de maneira explícita na lei essas lacunas específicas. E na própria LINDB que nós falamos na aula passada, diz especificamente isso no artigo 4. Quando a lei for omissa, o juiz, quer dizer, quando a lei for omissa, obscura, não dizer o que tem para dizer, o juiz tem que decidir o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, tá? Então, primeiro, analogia, os costumes, os princípios gerais do direito, tá? E o que é analogia? Analogia significa aplicar às hipóteses semelhantes soluções oferecidas pelo legislador para os casos análogos, similares, né, semelhantes. No outro slide aqui, neste outro slide aqui, tá, que está aí para vocês também, que é o de hoje, que eu postei, diz o seguinte, né?
tem uma definição do que vem a analogia. E aqui nós temos três doutrinadores, né? Esses três doutrinadores, um deles é Carlos Maximiano, que eu deixei o livro para vocês. Ele diz o seguinte: analogia consiste em aplicar a uma determinada hipótese que não está prevista na lei a um caso determinado, a um caso semelhante. Então, o juiz ele vai chegar um caso ali concreto na sua mão e ele vai procurar em alguns casos semelhantes, né, alguns casos muito similares, aquilo que pode ser aplicada à lei, a uma decisão anterior e assim por diante, né? Então, isto é analogia, é comparar e buscar aí a melhor interpretação e decisão jurídica. Outro doutrinador, chamado Vicente Raó, diz que a analogia consiste na aplicação de determinados princípios, né, na aplicação dos princípios extraídos na norma, quer dizer, os princípios do direito. Então, o que ele vai fazer? Existem uma série de princípios que está muito bem expresso aí no nosso ordenamento jurídico, princípio contraditório, princípio da liberdade, princípio da ampla defesa. Esses princípios que são inerentes e fundamentais à boa interpretação tem que ser buscado aí para fazer essa boa interpretação do texto, não é mesmo? Maria Helena Diniz, que é outra doutrinadora e que trabalha, que é muito famosa nos círculos do direito civil e que talvez, né, algum professor deverá utilizar Maria Helena Diniz, é muito boa a autora, né? Ela vai dizer que a analogia consiste em aplicar a um caso não previsto, de modo direto ou específico por uma norma jurídica, uma norma já prevista para uma hipótese distinta, mas semelhante ao caso não contemplado, fundado na identidade do motivo da norma e não na identidade do fato, né? Veja, fundado na identidade no motivo da norma, tá? Então, como nós já falamos para vocês, o legislador ele cria uma norma motivada por um determinado fato histórico, sociológico, né? E este fato motiva essa criação da norma, tá? E aí, este fato vai ser aplicado dentro do caso concreto, ok? Fundamentos da analogia é uma forma primordial para o preenchimento da lacuna no ordenamento jurídico, tá? E aí, nesse sentido, é conhecido como autointegração das normas, pois é realizado com o próprio recurso, com os próprios recursos do sistema legislativo. Quer dizer, ele vai utilizar todos os recursos previstos dentro de um ordenamento baseado no common law para fazer a interpretação do texto. Ele não vai utilizar, tá? As regras morais, as regras religiosas para chegar a uma conclusão. E, porque não há necessidade disso, o papel do juiz não é nesse sentido, então ele trabalha dentro de um ordenamento jurídico e ele deverá utilizar o ordenamento jurídico, tá ok? E dentro do ordenamento jurídico existem ferramentas necessárias para que isso aconteça. Então, o que nós estamos trabalhando com vocês é a autointegração. Aqui diz isso, né? O objetivo da analogia legal e dos princípios gerais do direito é justamente alcançar os reais procedimentos da integração. Então, vejam, tendo em vista que o aplicador do direito não pode deixar sem resposta às questões postas à apreciação, e não havendo uma norma jurídica que se encaixe de forma específica ao caso concreto, o juiz deve utilizar os meios adequados para aplicar o direito. Dentre os métodos sugeridos pelo próprio legislador, né, legislar, encontra-se a analogia, podendo ser utilizada para constatação do caso e suprimento das lacunas. Vejam só, né? Então, esse é o objetivo nosso. Nós não estamos aqui estudando ao léu, procurando aí
simplesmente discutir essas relações, tá? O objetivo é fazer a integração das normas jurídicas. Inclusive, nós vamos continuar depois da nossa prova, tá? As espécies de analogias, né? A analogia, nós temos duas espécies, né? A analogia legis e a analogia iuris. A analogia legis é a aplicação de lei a caso semelhante por ela previsto, ou seja, parte de um preceito legal e concreto e faz a sua aplicação a determinados casos específicos, né? Então, por exemplo, nesse sentido aqui, existe uma determinada lei, né? Então, existe uma determinada lei e a partir daquela lei vai ser aplicado a um caso concreto específico, né? Então, por exemplo, uma pessoa matou sujeito A, matou sujeito B. Ele cometeu um crime de homicídio, né? Esse crime de homicídio tem como característica um homicídio culposo, né? E aí o que se faz? Então, para toda situação, se aplica determinados. Para cada caso concreto, vai se aplicar a lei que já existe, né? Então, matou, em regra, né? Pode receber aí dependendo do tipo do crime, recebe aí uma penalidade de um crime, de uma pena grande. Vamos pensar, 20 anos de pena, né? Aí o sujeito pode sair, se tudo der certo para ele, com 20 anos de pena, ele sai com 10 anos. Bons comportamentos, redução de pena, etc., né? Em algumas situações específicas. Mas vamos pensar que um sujeito fez o mesmo caso, matou uma pessoa, aliás, matou uma pessoa, e aí esquartejou a pessoa, né? Esquartejou a pessoa, jogou o corpo da pessoa num mato, deu para bicho comer, né? Essas coisas assim. Então, houve um requinte foi um assassinato, foi um homicídio com um requinte de crueldade muito grande, né? Vamos pensar que o legislador, quando aconteceu um crime desse, foi aplicado a lei em determinada situação e um crime com extrema violência e cometido desta maneira recebeu uma mesma pena, né? Mas o próprio legislador, depois de algumas situações e depois de algumas situações mais específicas, ele foi acrescentando aí uma dosimetria maior na pena, porque num caso desse de esquartejamento, não havia, num certo sentido, uma expressão real, explícita no próprio ordenamento jurídico, né? No próprio ordenamento jurídico. E aí, o que ele fez? Aí ele cria, lá por volta de 1994, ele muda a lei. E aí ele define crimes hediondos, né? E aí eu me lembro do assassinato da menina que veio a falecer morta pelo seu próprio marido, que foi quem? Foi Daniela Pérez, né? Acho que é Daniela Pérez, né? Glória Pérez. Daniela Pérez, que era casado com Guilherme de Pádua, que eram artistas globais e que estava fazendo uma novela da própria Glória Pérez, que é diretora, né? E aí a Daniela Pérez, ela teve um caso de infidelidade e aí teve uma discussão e o marido matou ela com várias tesouradas, né? E deixou lá no meio do mato. Então,
um crime extremamente violento e de grande repercussão nacional. E aí fez com que os legisladores mudassem a lei, né? Então, nessa situação toda, ainda não existia uma, uma situação específica. Ou nessas situações, que infelizmente parece ser comum, não havia uma definição de crimes hediondos. Então, para o juiz não dar aquela mesma pena e aumentar as dosimetrias da pena, né, ele adicionava outros critérios que eles buscavam na própria lei e fazia comparações para penalizar e para dar a pena ao sujeito, né? E aí entramos, quando ele fazia isso, ele estava fazendo a analogia iuris. O que é analogia iuris? É a aplicação de princípios do direito nos casos da existência de uma norma jurídica aplicável, né? Então, diante, por exemplo, em determinado momento histórico, onde ainda não havia uma definição para crime hediondo, era se aplicada uma determinada lei, que era do homicídio, né? Seja culposo, seja doloso, nós não vamos entrar aqui. Mas, como o requinte ainda de violência era muito grande, o próprio juiz aplicava os mesmos outros preceitos do direito, da justiça, do direito, para buscar, entre aspas, uma justiça maior, para buscar uma pena maior. Então, isso é chamado de analogia iuris, tá? Então, quando um juiz ele procura utilizar-se dos princípios do direito para aplicar a regra. No caso da internet, por exemplo, nós não temos que nós começamos no início e falamos, não existe uma lei específica ou explícita, né, e eficaz sobre a internet, né? Nós não temos um estatuto específico, como temos da criança, do adolescente, do idoso e etc. Nós não temos. Aí o juiz, ele vai, por exemplo, eu comprei uma mercadoria pela internet e o sujeito não me entregou este, este, é, este o produto pela internet, ou me entregou o produto com defeito, ou ele já veio com defeituoso. Aonde que é que ele vai buscar os parâmetros necessários e a responsabilidade do que aconteceu no negócio jurídico que se tornou imperfeito? O que ele vai fazer? Que situação que vai acontecer, né? Então, ele tem que utilizar e buscar dos princípios do direito para entender aí o negócio jurídico e estabelecer as sanções, as penalidades e assim por diante, né? Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que é outro doutrinador e outro justo filósofo muito importante, ele diz o seguinte: analogia iuris é uma espécie de conjugação de dois métodos lógicos, a indução e a dedução, que se estuda lá na filosofia, que muitos de vocês já estudaram, muitos não todos já estudaram lá no ensino médio, né? É matéria central. Então, a partir dos casos particulares, obtém-se uma generalização da qual resultam os princípios os quais se aplicam dedutivamente a outro caso. Vejam bem, aplica-se o princípio da generalização para dentro de determinadas suposições, de deduções para a explicação desses casos concretos. Tá? Então, a analogia do direito tem por finalidade a integração da norma jurídica com seus próprios meios, partindo do pressuposto de coerência intrínseca. Tá? Requisitos específicos para a aplicação das leis através da analogia. Aqui ajuda até a responder uma questão lá, tá? Depois, se vocês quiserem trabalhar melhor, uma questão que nós falamos com vocês, mostramos para vocês hoje cedo, né? No início da aula.
três requisitos quando deve ser aplicado a analogia. Primeiro, o caso deve ser absolutamente não previsto em lei. O caso deve ser absolutamente não previsto em lei. Tá? Quando é que o juiz vai fazer isso? Ele vai utilizar, ele vai fazer a comparação dos casos concretos e vai aplicar a lei. É quando não está expresso na lei. Se não tiver expresso na lei, ele não deverá utilizar. Isso é ponto. Ok? Segundo, ele deve existir, segundo requisito, deve existir elementos semelhantes entre o caso previsto e aquele não previsto. Tá? Então, deve haver determinada situação específica. Deve ter um caso concreto específico para o juiz buscar aí as similitudes, melhor dizendo, né? As similitudes ao caso concreto. Ok? Ele tem que fazer isso daí. Ele tem que buscar isso daí. Tá? Ok? Terceiro elemento, este elemento deve ser essencial e não elemento qualquer acidental. Porque, às vezes, uma situação acontece, mas uma coisa fora do ponto da curva, né? Como se diz o ditado. Aconteceu uma situação, isso é constante? Não, foi esporádico, isso nunca aconteceu na vida, né? Então, essa situação pode ser utilizada a analogia. Mas se essa coisa fora do ponto da curva, se essa coisa aconteceu, né? O juiz tem que decidir? Sim, ele tem que decidir, mas aí ele vai ter que utilizar uma série de métodos para tentar resolver o caso. Não especificamente a analogia, porque este caso fora da curva não tem nada semelhante, como é que ele vai fazer a comparação? Né? Então, especificamente, ele não vai utilizar aqui, nesse sentido, a analogia. Tá? Somente após observados tais requisitos, é que será lícito ao aplicador da lei valer-se da analogia. Então, outro ponto fundamental é que a analogia não é permitida no ramo do direito penal, salvo para beneficiar o réu, tampouco em matéria tributária para criação de impostos, né? Então, vejam bem, por que não em direito penal? Não é utilizado em direito penal? Porque no direito penal, tá? Se trata do direito à vida, né? Então, se não está previsto determinados casos específicos lá, em últimos casos, tá? Tem que haver a preferência sempre do direito à vida, do princípio à vida, onde este é um bem ímpar para todos os indivíduos, né? Nasceu, ele tem o direito à vida, e em todos os sentidos. E isso daí é um direito absoluto, tá? É um direito absoluto. Então, nessas questões aí, não tem comparação. Tem que haver resolução do caso, tá? E do mesmo jeito para a questão tributária, né? Não, vou utilizar determinados casos concretos aqui, vamos criar um imposto, aí muda o governo, né? Vamos pensar, a eleição agora muda o governo em janeiro, aí no janeirão ele vai criar um novo imposto por causa de sonegação de impostos, né? De impostos. A sonegação acontece o tempo todo, né? E aí existe uma série de penalidades e muitas maneiras de se fazer essa sonegação, né? O legislador sabe disso. Mas aí o bicho, o homem, né? Ele, para não pagar imposto, ele procura meios constantes para estar aí tentando não
utilizar-se, né, de meios para fazer sonegação. Ai, mas aí aconteceu, o governo pegou, e aí eu vou utilizar aquilo como parâmetro para criar uma lei? Não dá, né? Então, a analogia também não é utilizada aqui, ok? No outro slide, né, ah, aqui tem outros exemplos, né? O tratamento dado à companheira na união estável deve ser análogo ao da esposa, né? Então, por exemplo, nós conversamos isso com vocês já, né? Eu me lembro que, por exemplo, o divórcio não era permitido no Brasil, mas as pessoas divorciavam e continuavam casados, e aí o sujeito, na prática, não vivia com a mulher, né? A mulher continuava casado, tinha filhos, né? Mas aí o sujeito constituía outra família, e não casava com a outra família, e aí havia e constituía uma união estável, né? Então o legislador, então, ele teve que, na hora de resolver determinados conflitos que foram acontecendo, que foram surgindo, ele deve utilizar-se da lei para o casamento ou para a união estável, para definir as relações de concubinato, por exemplo, né? Até mesmo agora as relações de namoro, onde os namoros aí, principalmente namoros longos, né? É, é, que acabam criando uma série de vínculos, né? Acabam podendo gerar conflitos se houver separações. Eu, por exemplo, namorei com a minha esposa ao todo 7 anos, né? Isso já tem algum tempinho. Então, hoje seria até impensável essa coisa, né? Então, namorei. Aí eu falei, não, nós vamos, conhecemos jovens, e aí queríamos formar, depois de formar, já formando, a gente queria ter uma casa, essas coisas assim. Vamos organizar a vida primeiro para depois casar, né? Hoje não dá, hoje você tem que fazer isso tudo junto, né? Mas, se tivesse acontecido algum problema, provavelmente, né, às vezes um caso deste poderia utilizar aí a própria analogia para acontecer alguma coisa, né? Tentar aí uma decisão jurídica. Do mesmo jeito aí, o tratamento ao filho adotivo pela lei deve ser análogo ao dado com filho legítimo, tá? Bom, e o outro instrumento, isso aqui, gente, não esqueçam, tá? Está colocado no artigo 4 da nossa Constituição, da linha B. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito, tá? Nós temos os costumes. O que é um costume? O costume é uma prática reiterada, né? É uma prática reiterada. Então, é, essa prática reiterada é uma prática costumeira, tá? E isso também pode ser utilizado aí na, pode ser utilizado, né, na solução de determinados conflitos ou litígios, né? Por exemplo, aqui está escrito aí, emissão de cheque predatário, não como ordem à vista. Daqui uns dias vocês estarão estudando o que é um cheque, o que é cheque. Cheque é pagamento à vista, né? Cheque é um instrumento. Eu acho que em breve, alguns anos, cheque vai ser um documento à vista para expressar aí só vai ser aceito em transações, em grandes transações, com grandes valores monetários, né? Essa é uma opinião. Mas hoje, o cheque que é aceito, ele é considerado o quê? Uma ordem de pagamento à vista. Mas nós temos o costume de não termos o dinheiro e predatarmos o cheque, né? Então, tem algumas maneiras aí tem algumas técnicas, né? Eu já fui comerciante, tem algumas técnicas aí para fazer o predado do cheque,
né? Então, por exemplo, se você predatar o cheque, predata ele com a lápis, né? A lápis, naquele dia, você vai lá e apaga ele e deposita o cheque. Não coloca a data também no cheque, no dia que vai ser depositado, depositado ou descontado na agência, você vai lá e coloca a data, né? Porque aquilo ali é uma promessa de pagamento à vista, onde você vai lá ter o dinheiro. Bom, se não tiver o dinheiro, né? Se não tiver o dinheiro, esse pagamento à vista, ele pode virar uma nota promissória, né? Se ele tiver predatado, chega, não tem fundo, voltou pelas duas vezes, aí você pode entrar com ação de execução, mas nessa ação de execução, ela não será para recebimento, ela será para recebimento, mas ela não será para recebimento de um pagamento à vista, mas ela será, ela terá outro procedimento jurídico, já que, por exemplo, um cheque predatado, a caneta na frente, ela será uma nota, uma espécie de uma nota promissória. Mas, enfim, o professor ou a professora trabalhará isso com vocês. O que nós estamos querendo dizer com vocês é que existem determinadas práticas que são muito comuns e que viram um costume, né? E aí, um exemplo está aí, por exemplo, a pessoa que sofreu uma deriva no mar, é obrigação do navio que passa ali dar o socorro, tá? Aonde que está essa obrigação? O costume geral diz isso, né? Lá nós não temos uma regra específica que o cara tem que dar o socorro, tá? Mas é um costume, tá? Passar no sinal vermelho. Passar no sinal vermelho, para muitos de nós, acaba sendo um costume. E errado. Principalmente dependendo da hora e da situação, né? Em regra, você nunca deve passar um sinal vermelho. Mas agora você está chegando na cidade, 3 horas da manhã, num lugar escuro, perigoso, você vai ficar lá aquele sinal, né? Não dá, então você passa logo. Tanto é que as próprias cidades, em várias cidades, sabendo disso, né, eles já programam um sinaleiro para ficar piscando lá depois de meia-noite, onde acaba o movimento, essas coisas. Isso são costumes. Aí, se acontecer algum problema ali, né, aí você vai resolver isso. Por exemplo, você foi multado porque passou no sinal vermelho e lá tem o pardalzinho, né? E aí você foi multado. Você poderá pedir aí, ah, sei lá, um perdão da multa, esse tipo de coisa assim, né? Mas isso tudo depende de uma série de situações. Lógico, nós não estamos entrando aqui em detalhe. Estou querendo dizer que se houver um litígio, que na hora de ser resolvida essa questão, ela possa ser resolvida por meio também dos costumes, né? Tem pessoas que vai alegar, eu passei o sinal vermelho mesmo, era 3 horas da manhã, no lugar escuro, não tinha ninguém na rua, teoricamente, é um lugar perigoso, eu não podia ficar ali. O sinal é demorado, 3, 4 minutos, o cara estava parado lá debaixo da árvore, lá com um pedaço de pau na mão e pedra, ou arma, eu vou ficar ali dando bobeira? Não, né? Então, enfim, pode fazer essas alegações, é possível, tá? É lógico que tem casos concretos específicos. E nós temos aí os princípios gerais do direito, né? Os princípios gerais do direito são outro veículo, outro instrumento muito importante, né? Que deve ser utilizado quando o juiz ele se depara com casos aí de lacunas da lei, tá? Os princípios, o que são princípios, gente? Princípios são valores. Princípios são aqueles valores que são aceitos dentro da sociedade, dentro de determinada comunidade e que eles passam a ser aplicados, eles passam a ser uma regra específica da vida social de um povo, né? Como, por exemplo, o direito à vida é um bem maior de toda a sociedade. Qualquer sociedade, em qualquer ordenamento jurídico, sabe que não pode ficar matando uma pessoa ou outra. Nasceu, tem que viver, tá? Seja em qualquer ordenamento jurídico, ele tem que ter a sua vida
preservada. E isso é um princípio maior, inerente a qualquer ordenamento jurídico e qualquer sociedade, né? Do mesmo jeito o trabalho. Do mesmo jeito o trabalho. É um meio específico da pessoa ganhar a sua própria subsistência, né? É o meio específico da pessoa ganhar a sua própria subsistência. Então, este meio aí é o meio eficaz para ele, é o meio eficaz para ele pegar e ter o seu sustento, garantir, inclusive, o sustento material da sua própria vida, né? E que as pessoas possam ter com dignidade da pessoa humana, né? Então, nos países ocidentais, que dão muita ênfase à democracia, à liberdade, né? As pessoas dão muita ênfase a viver a vida boa, ou seja, viver a vida com dignidade da pessoa humana. Então, este bem é uma característica de uma sociedade, é um valor que é aceito pelas essas sociedades mais democráticas. Mas existem sociedades que não dão ênfase no princípio da dignidade da pessoa humana. Ou seja, basta que a pessoa, a pessoa já tem um princípio que é o direito, já tem um direito de viver, que é o princípio da vida. Então, ponto. Já tá bom, já tá vivendo. E aí, mas é com dignidade? Não, tá vivendo, já tá em pé, já tá vivo. Come de vez em quando, dorme debaixo da ponte. Não, já tá bom. O que eu quero dizer com isso? É que existem determinadas sociedades que dão ênfase em determinados... essa é uma característica, melhor dizendo, dos princípios, porque princípios são valores. Esses valores, eles podem ser... eles podem ser essenciais na vida de um povo, tá? De uma comunidade. Mas para outra sociedade, esses valores eles são relativizados. Mas dentro da sociedade, ele é um veículo que deve ser aplicado para a resolução de casos, pois ele é um valor. Ele é um valor importante dentro da sociedade. Veja que dá uma graduação de princípios, de valores, né? Há uma graduação específica. Então, isso depende muito da sociedade e assim por diante, né? Mas é um princípio de interpretação que tem que ser utilizado para interpretar as normas jurídicas. Os princípios do direito também, eles derivam das normas positivadas, como, por exemplo, o princípio da tutela da hipossuficiência do direito do trabalho, né? Então, por exemplo, o legislador brasileiro existia uma lei do trabalho. Qual que é a lei do trabalho? Você trabalha e você paga. E você trabalha e você recebe no final do período trabalhado. Essa era a ideia básica, né? Mas mesmo assim, o trabalhador ficava desprotegido. Então, o legislador foi e criou uma CLT, né, que vai regular as atividades trabalhistas e as relações trabalhistas entre patrão e empregado. Então, tudo bem, o trabalhador trabalhou, tem que receber? Tem, mas ele tem que cumprir as obrigações. E aí estabeleceu as obrigações tanto do trabalhador para com o patrão e vice-versa, né? Então, existe isso o tempo todo, chamado de princípios do direito, né? Princípios do direito que também derivam das normas positivadas, tá? E eles estão presentes no ordenamento jurídico? Sim, estão presentes no ordenamento jurídico, e muitas vezes de forma implícita, né? Eles estão colocados no ordenamento jurídico de forma implícita e explícita. Por exemplo, ninguém pode lesar ao trem, né? Quando, por exemplo, uma pessoa rouba de outro, está lesando, está subtraindo um patrimônio de outra pessoa, né? Então, quando ele roubou, ele estava lesando. Então, esse é um princípio, tá? Ele ofendeu a outra pessoa por meio do patrimônio, tá?
agir de má fé. Aliás, princípio do direito civil que foi emplacado no Código Civil e também no Código do Consumidor. Os negócios jurídicos têm que ser feitos baseados sempre na boa-fé. Então, um sujeito que se lança no mercado para vender um determinado produto, ele tem um direito de ganhar dinheiro, ele tem um direito de conseguir o sustento do seu trabalho, enfim, mas ele tem o dever de agir com boa fé, de não enganar as pessoas, né? Ele tem um direito ao lucro, mesmo tendo direito ao lucro, o lucro dele não pode ser exorbitante. Então, isso é ação de boa-fé. Qualquer negócio jurídico tem que ser assim, tá? Até bem pouco tempo atrás, isso não estava expresso no ordenamento jurídico, mas lá entre os gregos, lá em Aristóteles, lá em Atenas, já se falava isso aí, ok? Quer dizer, já tem 2.500 anos atrás, tá? Ninguém pode valer-se do desconhecimento da própria lei, tá? Isso já foi definido pelos romanos. Os romanos já falaram, olha, gente, ó, para com esse negócio, não dá para a gente ficar discutindo que não tem leis para tratar sobre esse caso. E isso, o juiz tem que tomar uma atitude, tem que decidir. Essa dinâmica toda, ela ganhou corpo no nosso ordenamento jurídico, aliás, ganhou corpo num direito internacional, né? Porque as leis de introdutórias às normas do direito civil é um conjunto de regramento, né? Que serve de parâmetro internacional e que foi emplacado pelo nosso legislador brasileiro, que colocou lá na legislação em 1916 e que transcreveu, modificou o nome, né, da lei, basicamente, e emplacou isso como referencial obrigatório já no Código de 2010 do Código Civil. E aí lá foi escrito, na lei criada pelo legislador, que ninguém deverá valer-se do desconhecimento da lei para não julgar determinados casos específicos, né? Então, ok. E aí nós falamos com vocês, né? O outro ponto importante, né? A interpretação autêntica e legislativa é a interpretação feita. Antes da gente falar sobre isso, eu vou voltar aqui no outro slide, que é ainda sobre os princípios gerais do direito, né? Então, sobre os princípios gerais do direito, é possível dizer que os princípios gerais do direito são aqueles que decorrem dos próprios fundamentos do ordenamento positivo. Já falamos isso para vocês. A rigor, não precisam mostrar de forma expressa, ainda que constituam pressupostos lógicos de um determinado ordenamento jurídico. Quer dizer, não possam estar presentes numa lei específica, mas dentro do ordenamento jurídico está sempre expressos vários tipos de princípios que são aplicados aí no direito. Quando, por exemplo, se diz que ninguém deve ser punido por seus pensamentos, né, ou ninguém está obrigado a um impossível, nós temos a aplicação de clássicos princípios do direito, né? Quer dizer, o sujeito, o sujeito, né, ele tem o direito de pensar, pensamento é livre, né? O pensamento é livre, né? Você não pode pegar e falar, nossa, ele teve um pensamento impuro. Que pensamento impuro é esse, né? No campo das religiões, né, Diogo, o pastor fala, você está assim, o pastor, o padre, seja lá quem for, você está com pensamentos impuros, então você é um pecador. Mas não tem uma regra específica que vai falar para ele, você teve seus pensamentos impuros, né? Agora, se aquele pensamento se transforma em ato, aí este ato ele terá uma responsabilidade, né? Mas, enquanto não se transforma, você não pode pegar e prender o sujeito. Como é que você vai prender o sujeito porque ele praticou determinado ato? No mundo das ideias, vamos dizer assim, é muito possível que isso possa acontecer, né? Né, Diogo? Às vezes a esposa, assim, te olha de rabo de olho, assim, e fala assim,
Eu sei que você tá assistindo na televisão, tem uma cena picante lá na televisão, cara. Tá lá, interessa, abre o olho e ela fala assim: eu sei o que você tá fazendo, eu sei o que você tá fazendo. Bom, então você quer, você fica com essa dona aqui. Olha, eu tô assistindo o filme. Não, você fica com essa dona, eu vou dormir, você não vai dormir lá na cama, né? Mas isso no direito não acontece, isso não acontece. Então, às vezes isso pode acontecer, né? Em outras situações, no que diz respeito às regras morais, às regras religiosas, mas aqui neste caso não dá, né, Diogo? Outra coisa, você é obrigado, ninguém está obrigado ao impossível, né? Eu me lembro que eu fui trabalhar em Minote, né, no meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego, não, né? Então, a gente teve dificuldade na família, aí a gente já engraxava, vendia laranja na rua, essas coisas todas. Mas meu primeiro emprego foi com um parente, numa loja de autopeça, né? E aí eu me lembro que a gente é badeco, né? Lavar banheiro, varrer chão, espanar as mercadorias, era muito comum isso daí. E aí, com o decorrer do tempo, você vai evoluindo, né? Aí você passa de badeco e vai ser vendedor. E eu me lembro que numa dessas eu já trabalhava há muito tempo, estava de favor, entre aspas, né, com a família, e aí eu fui ser vendedor. Aí o cara me chama, meu primo chega e fala: você vai ter que ser vendedor, você tem que vender mesmo, você tem que ir conversar com o cliente, você tem que fazer isso. E me deu uma série de conselhos para ser um bom vendedor, né? Mas só que aí chegou um vendedor e que estava precisando de um. Eu não lembro como hoje, gente. Ele estava precisando de um retrovisor interno do Fusca, de um Fusquinha, né? E naquela época, eu era menino, não vou contar a época desse Fusca, não, mas era um Fusca que já era uma relíquia, tá? Que era um Fusca 66, daquele tipo, né? Pezinho de boi. E aí tinha um retrovisor. E era muito comum as pessoas, né, o lojista comprar, e no transporte vinha muita mercadoria estragada, né? Mal embalada. E nesse retrovisor, sobrou um retrovisor desse lá. E esse retrovisor ele tinha 3 parafusos, eu me lembro disso até hoje. E por trás tinha uma espécie de uma chapinha, que era uma arruela que segurava o parafuso, que você enroscava ali e não deixava o parafuso com o tempo desenroscar, né? Tipo uma arruela de pressão. E, e veio estragado e não veio com essa capinha por trás, né? E é prejuízo para o dono da loja, porque ele não vai devolver um retrovisor desse, né? Você pagar transporte de volta. Né? Esse processo chegava até 3, 4 meses para devolver uma mercadoria, né? Até isso o dono já tinha quebrado. Mas aí isso não tinha acontecido, as arruelinhas não estavam lá, segurava os parafusos, e o retrovisor estava trincado, né? Em 2 lugares. Não, em um lugar. E o cara chegou: oh, estou procurando um retrovisor desse, aqui o meu está quebrado aqui, e aí não dá mais para aproveitar. Você não tem? Falando, não tem, infelizmente, ó, o meu também chegou aqui, chegou desse jeito, sim, sim, ele está com defeito. Nossa, mas e ele era um bom cliente, ele era garageiro, né? E aí, é, olha, procura arrumar para mim assim que chegar, porque tá difícil e eu pago o preço que for. Aí, aí o dono lá me olhando, aí o cara pegou, foi embora, eu falei, não, tudo bem, de boa. Aí ele me chama lá e vem aquela catracada, e aquele tipo de catracada de parente, né, que tem que descontar em alguém, ele descontou de mim e deitou e rolou. E na prática, né, ele estava querendo que eu fizesse mais ou menos o impossível, né? É, naquela época não tinha Red Bull, né, dar asas, né, à realidade, e aí ele queria que eu vendesse um produto que eu não dei conta de vender.
E ele jogou eu lá para baixo, né? Que eu pensei que eu ia ser um cara que péssimo vendedor. E graças a Deus, um conselhozinho que serviu, mas doeu. E até hoje eu não esqueço disso daí. Isso está mais ou menos relacionado com isso aqui, né? Ninguém está obrigado ao impossível, né? Então, por exemplo, eu para mim chegar do outro lado do rio, se não tiver uma ponte, não dá para mim ir só nadando, né? Não dá para mim andar em cima, né? Então, algumas situações dessas são reais e que são aplicadas dentro do princípio gerais do direito. Então, tem determinadas coisas que não se dá para exigir, tá? Por isso que se aplica vários desses princípios aí para chegar às conclusões adequadas, ok? Entre os princípios que se designam processuais estão o princípio da oralidade, princípio da publicidade, princípio da certeza, princípio da oficialidade, o da indisponibilidade, da iniciativa das partes e os limites da lide, né? Então, aqui tem a citação de alguns deles, né? Ah, não deu para ver aqui direito, né, o Diogo, que você está escrevendo. Princípios processuais, né? É, é, existe um processo para que o direito alcance a justiça, você tem que seguir determinadas regras. E essas regras são chamadas de regras processuais. Se algumas dessas regras processuais elas ficarem para trás, anula um processo lá na frente, né? Anula um processo lá na frente. Então, tem alguns princípios que são inerentes e que tem algumas regras que tem que acontecer, né? Então, por exemplo, um processo só pode existir se houver uma iniciativa das partes. Então, alguém se sentiu ofendido de algum direito, né? O que uma das partes vai fazer no negócio jurídico? Um cara vendeu um produto, entregou o produto, mas não recebeu. Aí ele vai executar outra parte, né? Então, houve uma iniciativa daquele que vendeu o produto, né? Aquele que vendeu o produto. Então, dentro da regra processual, para se começar um processo, o primeiro princípio é o princípio da iniciativa das partes. Aquela parte tem que tomar a sua própria iniciativa. Do mesmo jeito, num processo, o juiz ele tem que pegar, antes de tomar uma decisão, ele tem que verificar se no processo que está sendo aberto está tudo correndo direitinho, né? Para ele tomar a decisão jurídica, se tem uma procuração, se cumpriu os requisitos necessários, se tem uma causa lógica de pedir aquilo que está sendo pedido, né? Se é lícito aquele pedido, porque o cara chegou e vai falar assim, eu vou entrar na justiça contra o fulano que comprou droga e não me pagou, aí eu vou lá pedir para o juiz, olha, ele me deve um dinheiro porque ele comprou droga minha e não me pagou, então eu quero que o senhor tome uma decisão, né? Não dá para o juiz, né? Parece até ilógico essas coisas, parece não, é ilógico essas coisas, então deve existir a iniciativa das partes dentro do processo, né? Senão gera até uma nulidade processual, né? E às vezes muitas pessoas elas são beneficiadas com determinadas situações jurídicas processuais, né? É muito comum isso daí. Tem muitos advogados que prestam atenção no processo e detectam uma nulidade e deixa a coisa acontecer. Se principalmente a decisão for desfavorável, ele pede aí a nulidade do processo por alguma coisa que aconteceu antes, né? Então, por exemplo, tem gente até condenado, né, gente? Tem gente que foi até condenado, que estava até na cadeia, preso, que governou o país e ficou livre.
Foi condenado em 3 instâncias. Foi condenado em 3 instâncias. Mas, segundo um erro processual ou uma definição jurídica obscura ou vaga demais, levou a soltar um sujeito que, segundo os diversos tribunais, ele cometeu aqueles crimes e estava preso ali, não era porque era crime político nem nada, é porque realmente cometeu alguns crimes específicos ali. Mas depois que definiu a lei obscura, aí então ele foi solto por questões processuais, que é o caso de um determinado ex-presidente aí, né, que ficou preso 540 dias e que foi condenado nas 3 instâncias e que foi solto, porque nós tínhamos ali um determinado, no nosso ordenamento jurídico, que a pessoa só pode ser presa no trânsito e julgado. Mas aí a questão é, trânsito e julgado em qual instância? Na segunda instância ou na terceira instância? Né? E aí ficou esse lenga-lenga aí com o STF. O STF até não definiu isso daí. Vem definir esses dias aí, provocando a soltura do ex-presidente, né? Quer dizer, essas situações todas são princípios que podem gerar erros processuais e que podem gerar, inclusive, anuência de determinados processos, né? Aqui, completando, né? Completando. Já entre os princípios constitucionais, encontra-se o princípio da legalidade, do contraditório, né? Da ampla defesa, da cientificação e produção de provas, e o importantíssimo princípio do juízo natural, né? Superlativo aqui que se evidencia na ênfase que ele tem dado, por exemplo, à Declaração Universal dos Direitos do Homem, no Pacto de Costa Rica, e etc, 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 né? Entre os princípios constitucionais, encontra-se o princípio da legalidade. O que é o princípio da legalidade? Tudo aquilo que é certo é legal. Tudo aquilo que é certo está colocado na lei. Tudo aquilo que está na lei é lícito. O que não está na lei é ilícito. Essa é uma regra, esse é um princípio da legalidade que se estabelece, né? Dito aí, tá? Princípio da legalidade. Ou seja, todos os nossos atos, todas as nossas ações têm que estar voltado aí para o cumprimento das normas jurídicas. A questão do contraditório, né, é essencial. Por exemplo, quando um caso é contraditório, ele tem que beneficiar o réu, ainda mais em direito penal, tá? Em se tratando especificamente do direito penal, aquilo que é contraditório é aquilo que não tem prova suficiente para condenar um sujeito, ele tem que, em tese, tem que beneficiar, então, o réu, aquele que está sendo julgado, né? Se você não tem a certeza, como é que você pode acusar? Isso já passou da época, isso já é outra situação, isso aí faz parte de outra motivação e assim por diante, né? Então, o princípio do contraditório, ela trata dessas realidades aí. E mesmo dentro do princípio do contraditório, né? Mesmo dentro do princípio do contraditório, o sujeito ele tem o direito da ampla defesa, né? Então, por exemplo, vamos pensar no negócio civil, negócio jurídico, né? Pensa assim, olha, o sujeito vendeu um produto, ele vendeu um produto e o sujeito não pagou aquele produto. Em regra, ele tem o direito de receber o produto. Em regra, é isso. Tá? Aí ele vai e abre uma ação de execução e pede para o juiz que ele quer receber o produto.
A outra parte, ela tem que se manifestar no processo. Ela tem que falar por que é que não pagou e dar ciência do processo todo, né? Da situação toda e procurar se defender, né? Então, ele tem um direito de ampla defesa. E aí, ele vai falar para o juiz, fala, olha, eu não paguei por causa disso. Aí, tá, eu não paguei porque eu não tenho dinheiro, ou porque eu não tive dinheiro. Então, aí o juiz vai definir alguma coisa. Fala, olha, infelizmente você comprou, você vai ter que pagar. Agora, nós podemos maneirar aqui com você de uma maneira que possa te ajudar a você pagar, parcelando, diminuindo o valor dos juros, dos honorários advocatício, aumentando um prazo para que você possa pagar, mas você vai ter que pagar. Tem condição ou não? Em regra, seria mais ou menos assim. Mas vamos supor que nesse negócio jurídico, o cara comprou um produto e pagou com um cheque pré-datado, e quando ele foi utilizar o produto estava com defeito e não houve troca do produto, não houve troca do produto, houve um blá, 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 blá daquele que vendeu o produto, não, vou trocar daqui uns dias, e ele entrou com o processo primeiro, e aí ele sustou o cheque, por exemplo, e falou, olha, não paguei, não é porque não tinha dinheiro. Aí, quando vai chegar a ação, o juiz vai chegar e falar assim, olha, tá aqui, comprei este produto, a nota fiscal é tal, eu tinha 60 dias de garantia, e antes de vencer o cheque, com 20 dias que eu comprei o produto, deu PT, e aí eu fui reclamar com o cara, e ele não pegou meu produto de volta, ele disse que ia ligar para a fábrica, que assim que o produto chegasse, e enquanto isso eu sustei o pagamento do cheque. Ele, pelo contrário, depositou o cheque lá, e o cheque voltou sustado, e ele levou o cartório e ele protestou o cheque. Então, seu juiz, olha, eu estou querendo pagar o produto, mas ele tem que me entregar o produto em perfeito funcionamento. Bom, e nós estamos falando isso aqui para vocês, para mostrar para vocês a questão do princípio da ampla defesa do contraditório. O cara quer receber a dívida, tem direito, mas neste caso, neste exemplo, é algo que existe uma contradição no negócio jurídico, né? Então, tem que haver a manifestação, das partes, como os princípios que estão expressos aí, né? Tem que haver a produção de provas, enfim, né? Ok? E existe um terceiro princípio que está elencado no artigo. Nós temos um terceiro artigo que está elencado no Código de Processo Civil, que é no artigo 127, que diz que é o princípio da equidade, né? Este princípio da equidade diz que que aquele que vai julgar, ele tem que analisar o caso de maneira equitativa, buscando, analisando o caso dentro da igualdade social, dentro da igualdade sociojurídica, né? Então, o princípio da igualdade é um princípio pelo qual o direito se adapta à realidade e à vida socio-jurídica, conformando-se com a ética e a boa razão, salvando as lacunas do direito para melhorá-lo e enobrecê-lo, tal qual demonstram os pretores lá na Roma Antiga, que utilizavam muito este preceito. Não dá tempo da gente falar aqui, né? Mas o princípio da equidade na lei diz o seguinte: todos são iguais perante a lei. Teoricamente, se todos são iguais perante a lei, todos têm que ser tratados de igual maneira, né? E dentro do processo, teoricamente, tem que ser tratado igual. Só que, no que diz respeito, aí tem algumas situações. Por exemplo, todos são iguais perante a lei. Tudo bem, todos são iguais perante a lei. Mas na vida social, as pessoas são tratadas de maneira diferentemente, né? E na vida jurídica também. Então, por exemplo, as mulheres são
tratadas de maneira diferente. Elas têm uma condição de hipossuficiência em relação a gênero dentro da sociedade. Na vida social, por exemplo, as mulheres ganham menos. Só como exemplo. Às vezes fazendo a mesma, em média, fazendo a mesma função, tá? Recebem 30% a menos. Então, isso é uma realidade muito ruim. Então, as mulheres muitas vezes, elas têm essa condição de hipossuficiência, no entanto, elas são muito maltratadas, em vários sentidos. Esse é só um dos exemplos, tá? Bom, a relação de um pobre com rico é outra relação. Como é que um rico ele tem condição de protelar um processo durante 10 anos? O político faz isso o tempo todo, até um crime por ele cometido prescrever, né? Em alguns crimes de menor lesividade, acabam sendo esquecidos e prescritos. Agora, o pobre está lascado. O pobre, por exemplo, que precisa o tempo todo utilizar do cartão de crédito, né? Ele utiliza o cartão de crédito e muitas vezes, como o último recurso que ele tem, haja visto que está desempregado, haja visto que está ganhando muito pouco e tem coisas para pagar, como, por exemplo, nessa época de pandemia, em doenças, por exemplo, o cara vai lá e gasta o cartão de crédito, né? E aí ele vai pagar um juro altíssimo, 17%, 18%, né? Talvez até mais. E aí vai para a justiça. Digamos que um banco vai e aí faz uma negociação. Pense bem, eu já caí nessa, né? Faz uma negociação, muda aí para uma cédula bancária, e aí você quita o cartão de crédito, mas aí teve a cédula bancária, ou um CDC, e aí depois você faz uma outra negociação com o banco, muda o tipo de crédito, e aí você também não dá conta de pagar, e aí os caras vêm, vai lá e pede na justiça lá, né? É, gente, eu já cheguei numa época que eu não tinha dinheiro para pagar o advogado para me defender. E a ação correu, 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 e coisas pequenininhas, coisa pequena, ela aumentou 10 vezes. E o principal motivo é porque ela correu a revelia. Por quê? Porque eu sabia, eu tinha consciência, mas não tinha condição de arrumar um advogado. E também não tinha orientação na época, né? Enfim, essas situações são muito corriqueiras no dia a dia. Na prática, o que eu estou querendo dizer para vocês, é o seguinte, que as pessoas têm que ser tratadas de maneira igual, mas não no aspecto formal, mas dentro do aspecto da equidade social. O que significa isso? É que você tem que tratar igual, de maneira igual, todos, mas dentro da sua desigualdade. É aquilo que Aristóteles falava. Você tem que tratar todas as pessoas dentro da condição, dentro da condição que a pessoa está, ou é. Você está entendendo? Para que a gente possa conseguir uma equidade jurídica dentro dessas relações todas, ok? Como é que você pode tratar, por exemplo, um negro, né, em relação a um branco numa sociedade extremamente racista como nós temos? O negro nós temos 520 anos de história, dos quais quase que 380 foi vivido num período de escravidão, de racismo. Então, os negros, tá, o direito formal, mas a gente tem uma série eles têm uma série de dificuldades, mais do que muitas pessoas comuns, né, de conseguir os mesmos direitos, justamente por essa questão de exclusão social, é, é, é,
muito por causa dessas desigualdades e etc., né? Então, o princípio da equidade, ela trabalha nessa dimensão aí, leva ao juiz, né? Leva ao juiz a determinadas situações específicas. Deve prestar atenção em determinadas realidades aí sobre essas questões de equidade jurídica, né? E é muito interessante isso. É muito interessante, não é imprescindível isso no dia a dia, não é mesmo? Então, ixi, acabou que. Olha, já está quase no final da nossa aula, né? Bom, deixa eu me ver onde é que nós paramos aqui. Ah, tem nesse slide que nós, esse azul que nós estamos compartilhando aqui com vocês, né? Nós estamos falando aí da doutrina, né? Doutrina é também fundamental para que alcance a, a boa interpretação jurídica, né? Mas nós não vamos trabalhar muito aqui essa questão da doutrina, não, porque nós já falamos isso no outro slide, lá no início, né? A respeito disso daí, tá? Bom, as doutrinas são fundamentais aí para auxiliar um juiz, né, nas suas sentenças. É um bom referencial teórico, para que ele possa ter um parâmetro, tá? Um parâmetro muito bom para as decisões jurídicas, né? Na ocasião que nós estudamos o método doutrinário jurisprudencial com vocês, né, nós falamos com vocês, né, a doutrina é uma fonte subsidiária do próprio direito, é uma forma expositiva e esclarecedora do próprio direito, que é feito pelo próprio jurista, né? Ou justo filósofo, ou, que é aquele cara que se dedica exclusivamente ao estudo aprofundado do direito, né? Então, doutrina no universo jurídico são estudos ou teorias que são desenvolvidas, criadas por teóricos e por juristas que têm um objetivo de sistematizar, de interpretar as normas vigentes e conceber, né, novos institutos aí jurídicos que são reclamados sempre em determinados momentos históricos, né? Então, na realidade, a doutrina é um direito resultante de estudos voltados à sistematização, ao esclarecimento, à adequação, né? E a doutrina, ela procura expor pressupostos de dados referenciais teóricos, né? Então, ela procura analisar o direito em tese, né, em casos específicos, analisar de maneira pormenorizadas, classificar esse direito e sistematizar ele dentro de uma estrutura e dentro de uma ordem específica, sempre procurando a elucidação e a interpretação dos casos, dos textos legais, né? E aí, chegar aí determinadas conclusões de institutos jurídicos, né? O doutrinador que nós utilizamos nesse slide aí, que é famosíssimo, né, chamado Paulo Nader, que nós até citamos ele nesse slide, diz o seguinte, né? Os estudos científicos do direito vigente não obrigam os juízes
cumprirem, pautarem suas decisões em cima desses estudos. Mas a maioria das decisões jurídicas, em sua fundamentação, é, é, serão sempre mais justas na medida em que esteja apoiada numa determinada obra de um consagrado jurista, né? Então, isso é muito importante para nós aí. Apesar de não ser um parâmetro exclusivo e aceito dentro dos círculos hermenêuticos, mas, sem dúvida, é importantíssimo também. Ok? Ok, pessoal? Estão aí ainda? Alô, câmbio? Existe alguém aí? Só Amanda? Adeus, por quê, Amanda? Não, é só tchau, até a próxima, né? Vanelma, cadê o Pedro? Né? Acabou, muito bem. É engraçado, né? A gente tem um pouquinho mais de idade, né, Amanda? Não dá conta de escrever. Eu sei que você quis dizer acabou a aula, né? Mas aí a gente coloca assim, acabou a aula. Aí vai reduzindo essas coisas, assim, é muito engraçado. A linguagem, né? Até na internet nós estamos criando linguagens diferenciadas. Vocês que são mais jovens, gente do céu, o cabelo tá caindo, não? Meu Deus. Gente, vamos fazer a chamada? Bom, a prova nossa vai ser semana que vem, tá? Nós estaremos, só para avisar vocês, online, não tem aula, nem nada. O professor estará aqui online de sobreaviso se der algum problema na sala de aula, né? Lógico. Mas nós não estaremos aqui para dar resposta da prova. Ótimo me perguntar isso para um aluno entender. Professor, então se eu tiver dúvida da questão, eu posso perguntar para o senhor a resposta? Lógico que não, né? Lógico que não. A resposta a gente não vai dar. E ainda mais para vocês que não precisam, não? Já que vocês são estudiosos e não têm essa dificuldade, né? Então, eu agradeço a participação de todos vocês, desejo a todos vocês uma boa prova, né? Façam a prova com calma, não deixem fazer a prova lá de sábado, tem artista que o artista deixar para fazer a prova dia de sábado, pode, né? Depende muito de cada uma das atividades, né? Principalmente essas provas online agora, mas não é bom. E aí a pessoa que depois dá um problema, né? Eu, por exemplo, dia de sábado não é dia de aula minha, eu não vou estar online, não vou ajudar ninguém dia de sábado aí a fazer uma prova se der uma queda de energia ou uma queda da internet. Então, não deixe para fazer a prova no final de semana, né? Aí depois, se perder o prazo, aí dá uma de artista, né? De Chris Rock, fica conversando, né? E aí dá zebra, né? Como aconteceu com ele lá, né? Então, eu desejo uma boa prova para vocês. As provas presenciais vêm normalmente para fazer a prova, e etc. Tá bom? Vamos fazer a chamadinha aqui, apesar de estar registrado, mas a gente tem que estar nisso. E, ok, Amanda tá aí, Andréia, Arthur Felipe, Diogo, Indiara, Karine, Laís, Paulo e Vanelma, né? Hoje nossa classe foi pequena, né? Lembrando que a partir já depois da prova vai ser mais rigoroso essa questão de faltas, tá? O sistema já está atualizado, nós atualizamos essa semana, vai rodar semana que vem, aí rodar zebra, mesmo? Então tá, gente, eu agradeço aí a participação de todos, tá bom? Encerrando aqui a nossa aula de hoje, e obrigado aí, né? Uma boa semana para todos, para você também, Diogo, para todos, e um bom dia e uma boa semana para todos, tá bom? Até mais então, ok? Estamos encerrando aqui por hoje. Obrigado, tchau, tchau. Até mais. Até mais, Paulo. Até mais, Amanda.